Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 14 de novembro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Urzabun pergunta a Samu Hamat se foi fazer uma proposta para ele. Ela confirma, e ele questiona se é suborno. Samu diz que mesmo que fosse não mudaria nada. Urzabun pede que ela vá embora e Samu lamenta chamando-o de tolo, enquanto ele defende sua lealdade e amizade. Ela o provoca, mas oferece a ele uma oportunidade de tocar flauta no palácio, com boa remuneração. Absalom vê Dana e corre atrás dela para se desculpar por algo, mas ela diz que não precisa. Helga diz a Zak que está feliz com seu retorno e pede que evite brigas com o pai. Ele responde que isso não depende apenas dele. Dana diz a Absalom que odeia depenar a ave. Joana deixa cair um cesto de frutas ao ver Fassur e Rebeca percebe. Fassur encara Joana, e ela comenta que se assustou ao vê-lo. A rainha Mitis agradece Nabucodonosor por não ir à guerra, e ele afirma que os egípcios não ousam perturbá-lo. Shag se alegra com a chance de seu filho tocar no aniversário da rainha. Nitocris faz Nabonido dormir no chão, e ele não para de reclamar. Zelfa oferece doces de tâmara ao profeta Jeremias, que agradece. Diná e Uriel recordam com saudade do filho Abel. Asher percebe que Joana está perturbada e pergunta o motivo. Ela explica que ficou assustada ao encontrar Fassur sozinha e pede que ele esqueça o incidente. Joana e Rebeca cantam encantando a todos. Zak observa Joana com admiração e ela abraça Asher. Ebed-Meleque pergunta a Gedalias sobre o príncipe Joaquim, e Gedalias responde que ele está seguro. No entanto, avisa que tempos difíceis estão chegando para Jerusalém. Nabonido pede a Samu Hamat um remédio para a dor nas costas, e ela pede a Darice que o traga. Nitocris chega e manda Nabonido para o quarto, insistindo que ele se afaste de Samu, que comenta sobre a atitude dela. Gedalias encontra seu pai e Micaías, informando que Joaquim está bem e que chegou a tempo para ajudar. Contudo, Nabucodonosor ficou furioso e enviou o exército para ajudar. Ele veio o mais rápido possível para avisá-los, e Aicão diz que precisam informar o rei. O rei Zedequias pergunta se os babilônicos estão vindo, e Gedalias confirma, dizendo que encontrou a tropa de Nabucodonosor a caminho de Jerusalém, há cerca de 1 ou 2 dias. O rei já esperava por isso, ciente de que sua aliança com o Egito chegaria aos ouvidos de Nabucodonosor. As reservas de grãos e água estão prontas para um cerco, e o rei ordena que o exército se prepare, afirmando que Judá não cairá. Sadraque observa a aparência de Ezequiel e pergunta o que aconteceu. Ezequiel responde que Deus ordenou que ele raspasse a barba e o cabelo como símbolo do futuro de Jerusalém, afirmando que a cidade rejeitou seus ensinamentos e por isso, sofrerá como nunca antes. Sadraque relata a Daniel e aos outros que Ezequiel disse que o povo comerá pão impuro, enfrentará escassez de água. Mesaque comenta sobre a fome que assolará Jerusalém, e Sadraque menciona que o santuário de Deus foi profanado com abominações, e os corpos dos israelitas estarão diante dos ídolos. Ananias anda pelas ruas perturbado, enquanto Micaías avisa o povo sobre a guerra, observado por Shaim, Asher e Absalom. Jeremias e Gedalias estão na casa de Joana, falando das visões de Ezequiel e do julgamento que cairá sobre Jerusalém. Sadraque pergunta a Ezequiel se há esperança, e Ezequiel responde triste que é tarde demais, Judá está condenada, e o sofrimento será grande, segundo as palavras de Deus. Sadraque avisa Daniel e os outros que o fim de Jerusalém está próximo. Daniel confirma que o exército de Nabucodonosor será impiedoso com seu povo. Abednego comenta que isso reforça a profecia de Jeremias sobre o futuro da nação. Os 4 se unem em oração, pois nada mais pode ser feito. Joana encontra Asher, que diz que estava à sua procura e pede um abraço para enfrentarem o que está por vir. Zelfa diz a Helga que tenta proteger a família, mas teme ser tarde demais. Helga pergunta sobre as estatuetas dos deuses e Zelfa revela que ainda não as jogou fora. Nicolau pergunta a Shai sobre a segurança com Rabi Sares. Shai responde que com 2 filhos no exército, nada de ruim acontecerá, mas insiste que eles devem cuidar apenas de si mesmos. Asher, pensativo, abraça a família. Na casa de Zadok, todos estão tristes e Jeremias chora enquanto Joana agradece a Zadok. Asher lembra de seu irmão Abel enquanto olha para a ponta de uma espada. A princesa Cassaia pergunta a Daniel se ele está preocupado com Judá. Ele confirma e explica que Jerusalém será destruída. Cassaia lamenta a decisão de seu pai e o fato de seu marido liderar o ataque, dizendo que mudaria isso se pudesse. Daniel responde que a destruição foi profetizada e deve acontecer. Cassaia, preocupada com o retorno, ouve de Daniel que o povo enfrentará fome e pragas, e que a cidade sofrerá com o próprio pecado.
Emocionado, Daniel agradece o apoio dela. Caçaia o consola e oferece sua amizade. Fassur realiza sacrifícios, pedindo proteção contra inimigos. Asher e Zack se reencontram. Zack, tenso, comenta que não pode deixar a família para trás, e as estradas estão perigosas. Asher levanta a possibilidade de que o assassino de Abel esteja entre eles, mas Zack lembra que Rabi Sares está do lado deles agora, o que pode ser uma proteção. Uma trombeta soa em alerta e todos correm. Asher e Zack vão para as muralhas e observam a chegada do exército. O rei Zedequias declara que estão prontos e pede ao príncipe que permaneça no palácio, confiando que os egípcios chegarão a tempo para protegê-los. Nebuzaradã ordena a chegada ao acampamento e ouvem o som das trombetas. Rabi Sares comenta que nunca imaginou ver Jerusalém assim, mas Nebuzaradã o instrui a obedecer e encontrar uma entrada na muralha. Os soldados montam o acampamento. Mais tarde, Rabi Sares relata que a passagem está selada. Nebuzaradã conclui que terão que esperar e que o cerco será longo. Meses depois, Asher nota a falta de ataque e sugere que estão tentando vencer pela fome. Joana, preocupada, pergunta sobre o destino deles, mas Asher a tranquiliza. Zack observa que o exército parece se mover, como se estivessem partindo. Enquanto o acampamento é desmontado, o rei Zedequias pede a presença de Jeremias. Ele pede a Jeremias que ore ao Senhor e pergunte sobre a movimentação egípcia. Jeremias responde que Deus já falou, os egípcios retornarão e os babilônios voltarão e incendiarão Jerusalém. Chocado, Zedequias quase reage com violência, mas se controla e manda Jeremias sair. Após isso, Baruque pergunta a Jeremias sobre a conversa com Zedequias, que admite que o rei só aceita respostas favoráveis. Jeremias decide resolver um assunto de herança, e Baruque se oferece para acompanhá-lo. Absalom chega para conversar com Ravina e faz um pedido. Ravina pergunta se ele precisa de azeite, mas Absalom explica que é algo diferente. Dana, prestes a sair para deixá-los a sós, é surpreendida quando Absalom revela que deseja pedir sua mão em casamento, deixando-a chocada. Enquanto isso, Jeremias e Baruque tentam sair de Jerusalém, mas Fassur os intercepta, suspeitando que querem se unir aos babilônios. Ele acusa Jeremias de traição, fecha o portão e incita o povo a atacá-los. Jeremias denuncia Fassur como verdadeiro traidor, e Fassur o acusa de pregar contra Jerusalém e apoiar a Babilônia. Baruque tenta acalmar a multidão, mas Fassur manda o povo capturá-los. Jeremias lembra que sempre falou as palavras de Deus e que matá-lo não mudará o destino de Jerusalém. Fassur, indiferente, o acusa de cinismo e incita a multidão a espancar Jeremias, que acaba desmaiando. Fassur declara que Jeremias será preso para não ameaçar mais a cidade e ordena que o levem. Quando Baruque tenta intervir, ele também é agredido. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!